É um relatório que às vezes não são muitos os que sabem, são poucos. Inclusive os missionários também não sabem, os dirigentes do campo aqui em volta aqui também às vezes não sabem. Mas eu quero passar esse relatório. Nós estamos numa manhã missionária, estamos falando de trabalho missionário, e o que eu vou dizer aqui está relacionado à obra missionária. Primeiro aqui, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos já há mais de 8 anos com o trabalho de missões aberto, principalmente em 3 congregações que foram as primeiras, que foram Turvânia, Santa Bárbara e Nazário. Foram as primeiras igrejas que foram abertas no campo missionário, e depois foi Avelinópolis, Claudinápolis, Itaberaí e por último Santlerlândia. Foram as igrejas que foram abertas aqui pela sede aqui na cidade de Santa Helena. Por exemplo, Turvânia, Santa Bárbara e Nazário foram abertas os trabalhos em 19 e 20 do 10 de 2013. Então está aí quase completando 9 anos. No mês 10, completa 9 anos de trabalho nessas cidades. Me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu estava conversando com o pastor Rezende, ele estava me dizendo aqui, parece que foi ontem, que nós estávamos lá procurando espaço para fixar a igreja. E já se passou quase 9 anos. Me lembro que abrimos o trabalho de Turvânia no dia 19 do 10, e abrimos o trabalho no dia 20 de manhã em Santa Bárbara, certo? 20, lembro até quem foi o pregador lá, na época foi o Marcelo Fernandes, que pregou naquela manhã, né? Foi uma festa maravilhosa, e à noite nós estivemos no dia 20 do 10 em Nazário, ali abrindo o trabalho. Cadê o pastor Edmar? Está ali, abrindo o trabalho em Nazário. E depois, no ano de 2014, nós abrimos em Avelinópolis. 2014, isso dia 23 de 2 de 2014, e também em Claudinápolis em 23 de 2 de 2014. Me lembro como se fosse hoje, era um cômodozinho bem pequenininho em Claudinápolis, bem pequeno, e deixamos lá pastor Fabiano, né, na época, para fazer a abertura daquele trabalho. E depois abrimos Itaberaí em 27 de 7 de 2014. Foi aberto o trabalho em Itaberaí, naquela época que ficou ali o pastor Kessler, ficou ali na abertura daquele trabalho, um salão não muito grande, bem pertinho do Ministério de Campinas, do Templo da Assembleia de Deus, Ministério Campinas, e abrimos aquele trabalho ali, e pela cidade ser a maior do campo missionário, na realidade foi um dos trabalhos mais pesados do início ali, né? Mas Deus abençoou. E depois abrimos em 14 de 5 de 2016, abrimos Santlerlândia. Santlerlândia, abrimos ali num salão também pequeno. Lembro que o nosso irmão pastor lá do sul estava com o trio elétrico ali no dia da abertura, irmão Enio Vieira. Abrimos o trabalho com o trio elétrico, ele estava aqui com ele, e foi uma bênção. E na época o pastor Fabiano se mudou para ali para abrir aquele trabalho. Veja bem, agora deixa eu falar aqui de gastos aqui mensais com cada congregação. Porque, irmão, eu estou fazendo esse esclarecimento porque nunca fizemos. E tem muita gente que pensa e falam. Não só pensam, mas alguns comentam. Para onde está indo o dinheiro da missão?
Para onde está indo os recursos da missão? Para onde está indo o dinheiro da igreja? Irmãos, eu quero dizer com muito respeito aos irmãos e também reverência ao nosso Deus, que nós temos tentado administrar centavo por centavo das entradas, fazendo o melhor para administrar. Veja bem, nós temos gasto com a congregação de Avelinópolis mensal de R$ 2.054,40. Itaberaí, R$ 3.259,40. Isso por causa de diferença de aluguéis. Claudinápolis, R$ 2.527,60. Nazário, R$ 2.054,40. Sancrelândia, R$ 2.866,32. Santa Bárbara, R$ 1.954,40. Turvânia, R$ 1.642,40. E dá um total mensal que a sede tem que desembolsar aqui para ajudar o campo missionário até hoje, R$ 16.358,92. Essa é uma despesa religiosa, uma despesa mensal que a missão, realmente a sede faz com o trabalho de missão. Agora veja bem, os gastos totais, isto é o que está registrado em relatório, fora ofertas, campanhas, que principalmente foram feitas pelos diretores de missões e assim por diante, arrecadando para passar para despesas extras, em casos que não foram registrados no relatório, mas registrados. Nós temos aqui Avelinópolis, a sede já gastou com Avelinópolis, média de R$ 238.196,86. Claudinápolis, R$ 218.988,88. Itaberaí, R$ 327.156,79. Nazário, R$ 332.777,34. E Sancrelândia, R$ 189.320,32. Santa Bárbara, R$ 287.312,09. Turvânia, R$ 223.355,78. Irmão Wagner está aqui? Está lá embaixo, que ele pôs um outros aqui, que não registrou em congregação direta, de R$ 136.934,47. Sabe quanto soma essa despesa que a sede teve até hoje com as 7 congregações do campo missionário? Não se assuste, é realidade. Se você quiser, pode procurar o tesoureiro e o imediato do tesoureiro, que é o presbítero Wagner, e ele passará. Ficou essa despesa em R$ 1.953.942,08. Essa foi a despesa com o campo missionário até hoje. Até hoje. Então veja bem que muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa aqui dentro da cidade para estar sustentando o campo missionário. Veja bem que o pastor José Carlos disse que era para ser, e o compromisso era esse mesmo, de 1 ano, cortava tudo, a congregação continuava. Mas o Ministério de Santa Helena, quanto especialmente a diretoria, tem um coração grande, é claro, para não ver
a congregação passando tanto aperto. E continua contribuindo com aluguéis de casas, de templo, ajuda ao missionário, que não é uma ajuda grande, reconhecemos, mas é uma ajuda para o missionário. Tem, parece que uma congregação ainda que a igreja ainda paga água e energia, que é Sanclerlândia, não é? Só água, só. Passaram a pagar a energia. Então veja bem que a sede ainda paga. Cortamos alguma coisa das despesas. E vocês podem esperar que vai ter mais cortes. Viu? Vai ter mais corte. Inclusive eu preciso reunir com vocês hoje, depois da reunião aqui, antes de vocês almoçar. Eu vou ficar de castigo com vocês aqui. Eu, o pastor Rezende, os da diretoria que estiverem aqui, eu preciso conversar com vocês. Então, nós já conseguimos, tanto com o esforço lá da congregação do campo missionário, quanto da sede, nós já construímos o primeiro templo, foi Avelinópolis, templo muito bonito, né, irmão Eberson, que foi o pastor Carlos, que construiu, praticamente deixou acabado lá, né? Só questão de reforma mesmo. Depois foi construído o templo de Nazário, não foi isso? Cadê o Edmar? Saiu, tá lá? Edmar cresceu na vida, né? Ah, tá lá embaixo. Pensei que ele estava na galeria, né? Então veja bem, foi o templo de Nazário. Os irmãos estão congregando em salão próprio. Depois foi Santa Bárbara, não é isso? Santa Bárbara, que está em fase de acabamento. Pastor Carlos está ali e com esse templo em fase de acabamento. E terminamos de pagar o terreno de Itaberaí. Está pago, já está iniciada a construção, está ponto de andaime, não é isso? Todo o templo ali, e vão fazer um mutirão agora bem recente, dia 10, vai ter um mutirão ali. E também Turvânia, como disse o presbítero Everaldo, nós não tínhamos condição de comprar aquele terreno. Até houve muitas propostas de terrenos, mas caríssimos, em lugares bem longe da cidade, para dizer, de lá da pista, né? E era mais caro. E aí apareceu esse terreno por R$50 mil, e aí a igreja tirou de reservas que tinha, até porque nós temos que comprar um templo aqui, que era comodato, agora estamos pagando aluguel, e o propósito é comprar esse templo, que a igreja construiu em sistema de comodatário. Mas venceu o tempo do comodato, estamos pagando aluguel, tínhamos o dinheiro de comprar esse terreno. Nós tivemos que despender, tirar essa reserva, comprar o terreno de Turvânia para não perder, né? O projeto já está em andamento para o início daquela construção. Então, irmãos, estamos lutando. Não tem nenhum projeto ainda de casa pastoral, porque não estamos em condição de fazê-lo. Mas toda a obra foi assim. E em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Vocês ouviram com atenção esse relatório? Quantos podem dizer amém, porque Deus deu condição da igreja fazer isso? Os obreiros podem confirmar dizendo amém? Agora deixa eu dizer aos irmãos, por que nós investimos na questão do campo missionário? Nós já estamos evangelizando, irmão. Não é vaidade para ter mais congregações, de forma nenhuma. Porque até para ver, tem muitas sedes que estão soltando as congregações. Porque às vezes o apego traz muita dificuldade. Mas a questão é ganhar almas, é ver almas salvas. E veja bem, eu quero dar o último relato para nós ouvir a mensagem. Aqui no sentido de quantos irmãos nós temos hoje no campo missionário. E isso segundo confirmado por cada dirigente das congregações. Foi feita essa pesquisa com eles. Turvânia, nós temos entre membros e congregado 36 irmãos congregando ali em Turvânia.
Em Santa Bárbara, temos 57 irmãos congregando em Santa Bárbara. Até achei importante o irmão Carlos falando. Não é que nós estamos indo atrás, não, irmão. É decisão das pessoas. De uma irmã que era de outro ministério há muitos anos, pioneira na cidade, certo? Uma pessoa de 83 anos, pioneira, uma das primeiras irmãs do trabalho ali em Santa Bárbara. Ela chegou esses dias lá no dia da ceia com a carta e disse: eu quero congregar aqui, porque eu vi que aqui tem segurança, aqui os obreiros ensinam a verdade. Arabaçu. Às vezes alguém critica, porque lutamos para segurar o povo realmente na fidelidade a Deus. Mas alguém lá fora está vendo que isto é benéfico. Pastor Carlos nunca chamou ela, mas ela veio com a carta na mão, 83 anos, pioneira na cidade da igreja ali, mas ela disse: eu quero congregar aqui a partir de hoje. O pastor dela insistiu: não vai, não faça isso, mas ela foi. Então, irmãos, Santa Bárbara, 57, Nazário, 64 irmãos congregando, Avelinópolis, 35 irmãos, Claudinápolis, 31 irmãos, Itaberaí, 75 irmãos congregando, e Sanclerlândia, 21 irmãos. Deixa eu dizer aos irmãos que esse número nessa pandemia diminuiu. Tinha mais, mas a pandemia fez muita gente mudar, muita gente esfriar na fé, como aconteceu aqui em Santa Helena. Mas ainda temos no campo missionário uma quantidade ao total de 317 irmãos congregando, membros de Santa Helena, da Assembleia de Deus Missão de Santa Helena. Você não vai dar um glória a Deus mais forte, não? Será que valeu a pena gastar, pastor Valdir, quase 2 milhões para termos 317 pessoas congregando? O que é que a Bíblia diz? Pastor Adelírio está dizendo que uma alma, Jesus não disse, às vezes alguém cita, a Bíblia diz que mais vale uma alma do que não. Jesus não falou isso. Jesus falou: de que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo inteiro não vale o valor de uma alma, e nós temos 317 a mais que soma ao rol de membros de Santa Helena. Então continue orando, irmãos. Missionários, continue trabalhando, continue contribuindo. A missão acabou não, irmão, ela continua. Ela está de pé e não faz missão sem gasto. Então contribua com amor e lembre que o Senhor Deus é na sua vida. Quantos estão agradecidos a Deus por esse relatório? Fique de pé, por favor.